Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe o seu dia, que a paz do Senhor esteja contigo, que você e eu possamos juntos andar em novidade de vida no caminho de Deus. Que eu e você possamos juntos desfrutar da presença do Senhor e naquele dia triunfante, quando Jesus voltar, quando tocar a trombeta, que eu e você possamos juntos entrar pelas portas da Nova Jerusalém, que eu e você possamos lado a lado receber o abraço do Senhor Jesus, sorrindo para nós e dizendo: entra, meu filho, para o descanso do teu Senhor, servo bom e fiel. Eu acho, gente, que esse é o grande triunfo. Essa é a grande, né? Essa é a grande questão da nossa vida. Essa deve ser a nossa grande meta. Agradar a Deus e receber dele a coroa da vida. Estava vendo um irmão que fez uma espécie de um teatro, de uma simulação, achei bem interessante, ele postou isso no Instagram, né? O rapaz morreu e daí chega à porta do céu, lá tem um anjo que recebe e diz: parabéns, você morreu. Eu morri? Sim, você morreu, mas fica tranquilo, você conquistou tudo o que você desejou na terra. É mesmo? Sim, na terra você conquistou seu diploma, seu dinheiro, você teve mulheres, você teve isso, teve aquilo, teve prazeres. E daí o rapaz olhou assim: e a vida eterna? Ele disse: não, isso você não alcançou, não. Não, mas como assim? Como que eu não alcancei a vida eterna? Ele disse: não, porque isso na verdade você nunca almejou. Tô vendo aqui as anotações. Isso você nunca desejou. Não, mas eu sou um cristão. Não. Daí o cara disse: não, isso é o que você diz. Você se diz um cristão. Mas eu tô olhando aqui, as suas atitudes não condizem. Você se diz cristão. Você diz, né? Jesus era como uma medalha, um amuleto para você. Mas na verdade, né, as suas atitudes não dizem isso. E aqui no céu a gente não olha as palavras, a gente olha as atitudes. Que exemplo pesado. Infelizmente, muitas pessoas naquele dia vão se surpreender. Porque vão achar que está tudo certo porque iam na igreja de vez em quando, porque faziam isso, aquilo, porque acreditavam em Jesus. Presta atenção, acreditar em Deus até o diabo acredita. E treme de medo, mas ele não obedece. O que nos torna filhos de Deus não é apenas crer, mas é obedecer. Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e as pratica, esse é o que constrói a casa sobre uma rocha. Não basta ouvir, não basta ir na igreja, não basta ouvir o sermão do domingo, ouvir o devocional, ler a Bíblia, se você não praticar. E aí eu preciso de temor, eu preciso da ajuda do Espírito Santo para aplicar a palavra na minha vida. Mas ele me ajuda. Isso é maravilhoso, porque a Bíblia é um livro que o autor está do lado quando você lê. E ele está ali te explicando, te orientando, te ensinando. É maravilhoso isso. E por falar em ensinar, por falar em orientar, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 9 em diante, nós vemos um momento em que o apóstolo Paulo está corrigindo a igreja da cidade de Corinto. A igreja da cidade de Corinto estava se tornando uma igreja permissiva com o pecado. O que é isso? Havia entre eles, na igreja, pessoas que haviam cometido e estavam praticando pecados terríveis. Inclusive um homem que estava se deitando com a mulher do seu pai. Está escrito aqui no capítulo 5. E a igreja não corrigia esse homem. A igreja continuava lidando com ele como se fosse um irmão. Como se não tivesse nada errado com o que ele estava fazendo. Cometendo um pecado, uma torpeza, uma impureza. E olha agora o versículo 9. Olha o que Paulo diz para a igreja no versículo 9. 1 Coríntios 5, 9. Diz assim: na outra carta,
Já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Olha o que ele está dizendo, não se associem, não se envolvam, não tenha como amigo pessoas impuras. E olha agora o versículo 10, refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Olha o que Paulo está dizendo, gente. Os lá de fora, os que não conhecem a Cristo, a gente vai ter que conviver na nossa vida normal. Nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos passar, mas essas pessoas não conhecem a Cristo. Elas estão afastadas de Deus. Inclusive o meu convívio com elas pode ser uma oportunidade para que elas conheçam o Senhor e sejam salvas. Então é natural eu conviver com elas na sociedade. E não é desta convivência que Paulo está dizendo, porque ele diz, do contrário, você teria que sair do mundo. Então o que ele está propondo aqui não é que a igreja se afaste do mundo, viva numa redoma, que eu não conviva com pessoas diferentes. Não, essas pessoas lá de fora, longe de Deus, estão no pecado e isso é normal, porque elas não conhecem o Senhor. Eu devo conviver com elas, porque eu devo ser luz na vida delas. E ele diz, então a minha preocupação não é você conviver no mundo com pessoas do mundo. O problema é você ter como amigo. O problema é você colocar na sua casa. O problema é você comer, colocar no seu círculo mais próximo e você aceitar dentro da igreja a prática do pecado. Porque agora alguém que se converteu precisa ser ensinado, precisa ser corrigido. E se essa pessoa não aceitar a orientação do Senhor, o ensino do Senhor, não considere essa pessoa teu irmão. Não coloque dentro da tua casa. Não vá viver em comunhão com alguém que está no pecado. É disso que ele está falando. Porque olha só, se alguém se diz cristão, se diz irmão, mas for devasso, olha só. Devassidão aqui tem a ver com impurezas sexuais que começam no olho. Avarento é aquela pessoa que ama o dinheiro, outro pecado terrível. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Um avarento não vai entrar no reino de Deus. Depois fala de idólatra. Pessoas que ainda têm ídolos. Pessoas que procuram em coisas humanas aquilo que é de Deus, ou que dão a homens a glória que seria de Deus. Eu até diria mais que fazem feitiçaria. E inclusive, preste bem atenção, tem feitiçaria até dentro da igreja, viu? Tem gente que acha que fazendo isso ou aquilo, ou colocando esses elementos, aqueles elementos, vai acontecer tal coisa. Isso é feitiçaria. Presta atenção. O único que tem poder para fazer algo é Deus. Ou eu oro e creio que Ele age. Do contrário, o resto tudo é feitiçaria. Se eu botar o sal grosso aqui, se eu fizer tal coisa, feitiçaria. Isso não agrada a Deus. Então nem o devasso, nem o avarento, nem o idólatra, nem o maldizente. Olha o que é maldizente, gente. É gente que vive falando mal dos outros. Aqui entra o fofoqueiro. Depois fala do bêbado. Pessoa que bebe além do que convém. Pessoa entregue à bebida. Pessoa, pode ser até de vez em quando, mas que bebe sai da casinha. E o ladrão. O ladrão é aquele que toma aquilo que não é seu. E hoje em dia, presta bem atenção. Para ser ladrão não precisa andar com uma arma por aí, viu? Tem ladrão de colarinho branco. Tem ladrão roubando através de negócios ilícitos. De pirâmides financeiras. Tem ladrão vendendo produto que não existe ou prometendo num produto que ele não é. Esse vendedor é um ladrão. O ladrão não é só alguém que pega numa arma ou rouba de noite escondido, sai roubando coisa nas casas. Hoje em dia, os ladrões que mais ganham dinheiro, eles são donos de jogos de azar. Mas ninguém obriga as pessoas a irem lá jogar. Gente, está se aproveitando do vício das pessoas. Isso é um ladrão. Está
Tá cheio de site na internet vendendo produto que não é o que diz. Isso é um ladrão. O cara que promete uma coisa e entrega a outra. Ladrão. Nem comam com essas pessoas. E olha agora o versículo 2. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Olha o que Paulo está dizendo, gente. Aquele que está no meio da igreja, mas se fazendo de ovelha, mas na verdade é um lobo, esse tem que ser mandado embora. Eu já vi algumas vezes na vida da igreja o meu pastor, aqui na minha cidade, pegar o cajado de pastor e mandar lobo para correr. Já tivemos que fazer isso algumas vezes, ele me ensinou. Tu tem que observar, quem é lobo vai destruir as ovelhas. O lobo não é ovelha. O lobo vem para comer a ovelha, vem para destruir a vida da ovelha. Então o lobo tem que ser mandado embora, porque ele vai gerar um dano. Então o lobo você fala com dureza. Se ele for ovelha, ele vai se arrepender. Se ele não aceitar a repreensão porque não é um lobo, e aí ele vai embora. E tá tudo certo, não tem problema. A igreja, não tem problema alguém ir embora. Não tem problema alguém não aceitar a correção. Cada um vai ter que se ver com Deus, mas o nosso dever é ensinar a palavra. Não adianta ter uma igreja lotada, mas vazia da presença de Deus, vazia do ensino. E o dia quando chegar lá no céu, Deus vai questionar. O que foi que vocês ensinaram? Por que vocês aceitaram o pecado e com isso vocês estão ensinando as novas gerações que tudo é aceito? Por que vocês deixaram a maldade no meio do meu povo? Então aqui a palavra de Deus, ela é muito firme, gente. Ah, pastor, eu não gostei desse texto de hoje. Parece um texto excludente. Presta atenção. O céu não é para todos. O céu é excludente. Mas a pessoa exclui a si mesma quando ela escolhe andar no caminho das trevas. Porque a luz e as trevas não andam junto. A vontade de Deus, diz a Bíblia, é que todos sejam salvos. Mas eu preciso tomar uma decisão. Jesus diz, estou à porta e bato. Ele não diz, eu abro a porta. Ele diz, quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ou seja, Jesus só entra na vida de quem abre a porta. E só vai para o céu quem deixou Jesus entrar. Se Jesus entrar, ele vai mudar essa vida. Agora, se a pessoa não deixou Jesus entrar, vai continuar uma bagunça. E a gente não precisa alimentar a ideia de que isso está certo. Isso não está certo. Amém? Que eu e você possamos ter o amor para abraçar o perdido, mas também o cajado de pastor para corrigir o caminho da ovelha que está se perdendo. Querido Deus e Pai, pedimos igrejas saudáveis, pedimos que o Senhor limpe no nosso meio tudo aquilo que é impureza, que é pecado, que é sujeira, que está corrompendo a Tua igreja. Pedimos, Senhor, que no nosso meio não haja essas coisas horríveis como Paulo viu lá em Corinto e escreveu nesta carta. Que não venhamos a tolerar e achar normal, Senhor, as coisas horríveis desse mundo. Pelo contrário, que entre nós haja um espírito de santidade, de respeito, de temor a Ti, e que possamos uns ensinar os outros. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, querido amigo. Compartilhe o devocional e ensine a palavra de Deus para mais pessoas.